Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então a gente fechou na última aula nosso módulo sobre biologia celular, né? Finalmente, depois de muitas aulas sobre esse assunto, é um assunto extenso, mas importante. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre evolução, beleza? É um assunto um pouco mais curto, né? Enxuto, então espero que a gente consiga falar tudo em uma aula só, tá? Apesar de ser um assunto mais compacto, é um assunto com relevância, né? É um assunto que aparece até com frequência em questões de vestibular, porque também pode ser associado a algumas questões de genética, enfim, a evolução ela é muito abrange, né? Uma área grande aí, da biologia, então tem processos importantes que estão sempre envolvidos em avaliações, como o Enem, o ERJ, enfim. Então vamos dar uma atenção especial para esse assunto, tá? Então basicamente na aula de hoje a gente vai falar dentro de evolução sobre as principais teorias, né? Que são baseadas lá no Lamarck e no Darwin. Vamos falar dos processos que relacionam essas teorias à genética, né? Principalmente o neodarwinismo. Vamos falar das evidências da evolução, são aquelas características que demonstram que o processo evolutivo aconteceu e acontece, né? E os processos de especiação, que são aqueles processos onde eu tenho a ação evolutiva originando novas espécies, né? A partir de anteriores, beleza? Então, basicamente a gente vai conversar sobre isso tudo hoje. Então vamos lá, vamos juntos, vamos começar. Então primeiro, né? Como é que a gente pode definir evolução, né? Então a evolução é um processo de transformação, tá? Na evolução a gente sempre trata sobre hereditariedade, né? Sobre aquela transmissão de características, né? Ao longo das gerações. Então quando eu falo de evolução eu estou falando de transformações hereditárias, né? E mudanças, que a gente pode chamar também de adaptações, né? Que vêm se acumulando nos seres vivos desde o surgimento da Terra, né? A gente sabe que a evolução é um fato, né? Hoje em dia ela é comprovada cientificamente, e a ciência envolvida aí nesse estudo do processo evolutivo a gente chama de biologia evolutiva, né? Então tem até uma frase famosa do Theodosius, que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução, né? Então a evolução sempre tem, como eu falei mais cedo, né? Um pezinho lá em qualquer assunto da biologia, a gente acaba em algum momento comentando sobre a evolução, porque a evolução está envolvida em todos os processos metabólicos, né? Todos os processos que envolvem vida. Então, querendo ou não, ela acaba entrando em todos os assuntos, tá? Antes da gente explicar, então, como é que funcionam essas principais teorias, né? A gente tem que lembrar fazer uma linha histórica, né? A gente tem que lembrar que até o século XVIII, a ideia que a gente chama de fixismo, né? Era muito difundida, né? Baseada no criacionismo, né? Principalmente da Igreja Católica, que dominava, né? A sociedade de maneira geral até essa época. Então se acreditava, assim como tem correntes religiosas que se acreditam nisso até hoje, né? Que Deus é o Criador Supremo e todos os seres vivos foram criados por Ele, e essas espécies eram então imutáveis, ou seja, elas não poderiam sofrer modificações ao longo do tempo, elas seriam sempre e para sempre, né? Como Deus fez. O criacionismo, gente, ele não é uma ideia científica, tá? Ele é uma ideia religiosa. Ele é baseado no conjunto que a gente chama em religião de dogma, né? Que são aquelas verdades inquestionáveis que a religião impõe, né? Então não tem nenhuma alternativa de interpretação a isso. O dogma é aquilo. É isso porque é isso e acabou, né? Claro, vou destacar aqui que aqui na aula a gente vai dar a visão científica, né? Da evolução. Cada um pode ter sua escolha religiosa, né? Ter suas crenças, mas a minha obrigação como professor e como preparador para o vestibular, né, é explicar a evolução do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista científico. Então a gente só faz esse parâmetro, né, do fixismo para contextualizar, né, como o mundo era quando surgiram as primeiras ideias sobre isso, né. Então em 1809, né, já no século XIX, a gente tem o primeiro grande teórico evolucionista, vamos dizer assim, né, que foi o Lamarck, né. O Lamarck ele formulou ideias, né, para tentar explicar. Primeiro, né, ele acreditava no processo evolutivo, ou seja, ele acreditava que as espécies se modificavam ao longo do tempo, e ele criou teorias, ideias para tentar explicar como que isso ocorria, né? Então ele baseou a teoria evolucionista dele em duas leis. A primeira que era a lei do uso e desuso, e a segunda que era a lei da herança dos caracteres adquiridos, tá? Então a gente vai explicar do que se trata cada uma dessas leis. Essas foram as bases, né,
para as ideias que o Lamarck propagou. A primeira delas, né, que a gente chama de lei do uso e desuso. O que o Lamarck disse ao explicar ela? Né? Ele falou que os seres vivos eles poderiam desenvolver uma estrutura se eles utilizassem ela em excesso, ou eles poderiam atrofiar ao longo do tempo uma estrutura se ela fosse pouco utilizada, né? Então, se uma estrutura do corpo é muito utilizada, ela tenderia a se desenvolver, se ela é pouco usada, ela tenderia a se atrofiar. Lembrando sempre que isso partia, segundo a ideia do Lamarck, né, a partir de uma necessidade de adaptação, ou seja, esse indivíduo precisava se adaptar a alguma modificação que o meio sofreu e, portanto, ele passou a usar mais uma estrutura ou passou a usar menos, né, e isso levou ao desenvolvimento ou atrofia dela. Tá? Então, isso seria a lei do uso e desuso. Tá? Por exemplo, né, vamos imaginar o tecido muscular. Né? Se a gente analisa ele, de fato, isso pode acontecer, né? Isso acontece. Né? Se eu uso intensamente os meus músculos, eu tenho a hipertrofia, né? Eu tenho um aumento da musculatura. Agora, se eu tenho um desuso prolongado, eu levo à atrofia. Tá? Boa noite, Davi. Tá aí? Beleza? Eu já tinha começado a aula, que eu não sabia se vinha alguém, mas aí a gente vai recapitulando aqui. Mas estava bem no iniciozinho, então vamos que vamos. Eu estava falando aqui sobre primeiro que era evolução, né? E aí a gente começou a falar sobre as principais teorias evolucionistas, né? Eu estava explicando sobre o Lamarck, né? Então a gente sabe que até o início do século XVIII, né, dominavam as ideias criacionistas e a partir disso surgiu o primeiro pensador, o primeiro cara que discutiu e propôs ideias, né, que tentavam mostrar que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo, né? E esse cara foi o Lamarck e ele baseou as ideias dele em 2 princípios, né? Então eu estava explicando aqui o primeiro princípio que que a gente chama de lei do uso e desuso, né? Então Lamarck acreditava que para se adaptar a uma modificação que o meio ambiente forçasse, né, aos indivíduos, eles poderiam utilizar alguma estrutura em excesso corporal, né, ou deixar de utilizar alguma estrutura, e se eles utilizassem em excesso, essa estrutura tenderia a se desenvolver, e se eles deixassem de usá-la, né, essa estrutura tenderia a se atrofiar, a perder a sua função com o tempo, né? Aí eu estava explicando que se a gente olha isso do viés do nosso tecido muscular, né, isso de fato acontece, né? Se a gente tem um uso intenso da musculatura, isso gera hipertrofia, né, o aumento do tamanho do tecido muscular. E o desuso prolongado, né, se a gente para de utilizar aquela musculatura, ela tende a ser atrofiada, né? Isso quer dizer que o Lamarck estava certo? Não, né? Mas vamos entender o porquê que ele estava errado, tá? Então, a segunda ideia dele era a lei da herança, né, dos caracteres adquiridos, ou lei dos caracteres adquiridos. Ele dizia que essas modificações que o indivíduo adquiria, né, pelo uso e desuso, ou seja, se ele desenvolvesse uma estrutura ou se ele atrofiasse uma estrutura, essa característica seria transmitida, né, ao longo das gerações, seria uma característica transmitida de maneira hereditária, né? Então, resumindo a ideia do Lamarck, nesse quadro aí, dá para a gente entender bem como ele pensava, né? Então, primeiro ele acreditava que o meio, né, o ambiente, ele era um agente que induzia modificações nos indivíduos, né? Então, o ambiente se altera, né, naturalmente vai se modificando, né? Isso gera uma obrigação, uma necessidade dos indivíduos mudarem para se adaptarem a essas alterações, né? E aí, se eu usasse muito uma estrutura para realizar essa adaptação, essa estrutura se desenvolveria e seria transmitida aos meus descendentes. Se eu deixasse de usar uma estrutura, né, se ela fosse menos exigida, ela sofreria a atrofia e também seria transmitida aos meus descendentes. Então isso resume o que o Lamarck pensava sobre o processo evolutivo. O meio força modificações que levam ao uso ou desuso de estruturas e isso leva ao desenvolvimento ou atrofia delas e essas características são transmitidas aos descendentes, ok? Então, um exemplo clássico para você já viu, né, para explicar essas teorias do Lamarck e do Darwin, né, o exemplo da girafa, né? A gente nem utiliza mais tanto assim, né, mas eu gosto do exemplo porque ele é muito didático, mas a gente sabe que as girafas não têm a sua modificação ao longo do tempo do tamanho do pescoço por causa da alimentação, né?
hoje em dia se sabe. Aliás, esse estudo é bem recente, né? Tem poucos anos, deve ter uns 3, 4 anos no máximo, que diz que se comprovou, né, que essa modificação do pescoço das girafas surgiu por causa das disputas por fêmeas, né? Porque os machos, eles disputam fêmeas, eles brigam, né, dando pescoçada um no outro. E aí as girafas naturalmente tinham um pescoço maior, mais forte, né? Levavam vantagem nessas disputas, né? E isso acabou se tornando uma característica da espécie ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que não tem a ver com a alimentação. Mas esse exemplo da alimentação ele é bem didático, né? Então como é que o Lamarck explicaria, para deixar claro, nem o Lamarck nem o Darwin usaram esse exemplo à época, tá? Esse foi um exemplo didático criado para tentar exemplificar as teorias. Então todas as girafas teriam um pescoço mais curto inicialmente, né? E aí acabaria tendo uma diminuição na oferta de alimentos em árvores mais altas, né? Árvores mais altas não, desculpa, em árvores mais baixas. E aí elas precisavam alcançar essas folhas, né, que estavam em galhos mais altos, e elas começaram a precisar se esforçar, né? Ficar ali se esticando para poder conseguir se alimentar, né? Esse processo de esforço excessivo para se esticar levou ao desenvolvimento do pescoço, né? E isso fez com que as girafas, ao longo do tempo, passassem todas a ter pescoço longo, porque essa característica foi transmitida aos descendentes, né? Então, está aí aplicadas as duas leis do Lamarck. Lei do uso e desuso, quando ela se esforça e desenvolve o pescoço, e das caracteres adquiridos, hereditários, né? Que seria a transmissão dessa característica do pescoço adquirido alongado ao longo da vida para os descendentes, né? Então, isso exemplificaria a teoria do Lamarck, tá? Como é que o Lamarck errou, né? É aquilo que eu falei agora há pouco. Primeiro, né? Não acho que muita gente comete o erro de querer crucificar ou zombar do Lamarck, né? Pelos erros dele, que hoje em dia parecem erros óbvios, vamos dizer assim, né? Mas as teorias que ele descreveu, as descobertas que ele fez são um marco na ciência, né? Porque nunca ninguém tinha falado sobre isso, né? Tinha proposto ideias tão detalhadas sobre isso, né? Então isso foi essencial para até mesmo Darwin, que veio posteriormente, apesar dos dois terem um período de vida ao mesmo tempo, né? Os dois estarem vivos. O Lamarck veio algumas décadas antes do Darwin, né? Então, quando o Darwin foi estudar sobre o assunto, enfim, foi fazer os estudos, as pesquisas dele, as ideias do Lamarck já existiam, né? Então, querendo ou não, isso auxiliou o Darwin também. Nem na ciência, nenhum conhecimento é inútil, né? Por mais que ele, com o tempo, se prove errôneo, né? Errado, ele contribui de alguma maneira para o avanço da ciência, né? Mas, enfim, vamos falar dos erros aí do Lamarck, né? Então, primeiro, né, a gente sabe que só modificações que a gente tem a nível do gameta, ou seja, a nível genético, são transmitidas aos descendentes. Nenhuma mudança que a gente tem ao longo da vida no nosso fenótipo é transmitida aos nossos filhos. Então não adianta o pai e a mãe serem musculosos, o filho não vai nascer musculoso. Não adianta eu ter um acidente e acabar tendo perdido ali uma mão, e aí meu filho vai nascer sem mão. A gente sabe que isso não acontece, né? Por quê? Porque Fala, Davi. Não, ainda não. O genótipo, o fenótipo e a própria genética em si, né, ela já é do início do século XX, né? Então, quando Lamarck escreveu isso tudo, não se tinha nenhum conhecimento genético, né? Então, isso torna mais normal ainda a gente entender os erros dele, né? Assim como Darwin, né, quando também propôs as teorias dele, a gente vai falar daqui a pouco, também não existia genética, né? Inclusive o Darwin, ele falava o que acontecia, mas ele não conseguia explicar muito bem alguns detalhes de como esse processo ocorria, né? Ele sabia que aquilo acontecia, mas não sabia exatamente como, né? Então, inclusive isso foi provado, né, a teoria dele e reforçada posteriormente com o que a gente vai ver aqui também, que é o que a gente chama de neodarwinismo, né? Que é uma associação das ideias do Darwin com os conceitos da genética, né, associados, ou também eles chamam de teoria sintética da evolução, é a mesma coisa. Então, nessa época do Lamarck, não, ele não tinha esse conhecimento genético, né? Então, a gente sabe hoje em dia que isso que ele pensou, né, não acontece porque as transmissões são a níveis genéticos e não a níveis apenas somáticos, que a gente diz, né, de células comuns do corpo. Então, a gente não recebe essas heranças, né, de modificações que os nossos descendentes sofrem ao longo da vida, né? Então, ao longo da vida, de forma geral, a gente não vai ter essa transmissão, tá? Um ponto importante além dessa questão de citar, né, que a gente não tem essa transmissão das características,
Um outro erro que é menor, né, mas que também é um erro do Lamarck, foi dizer que o ambiente forçava modificações nos indivíduos, né? A gente sabe que os indivíduos eles já têm características genéticas, né, predisposições que podem ser ou vantajosas ou desvantajosas em certas situações, né? Então, nenhum organismo se modifica extremamente para se adaptar a nenhum ambiente, né? O que acontece é que acaba que dentro de uma população, pelas diferenças que existem, alguns vão ter condições melhores para sobreviver a partir daquela modificação, né? Que é mais ou menos o que o Darwin disse, né? Que é o que a gente vai ver agora, né? Então, Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra, época que o Lamarck estava escrevendo as ideias dele, né? O Darwin estava nascendo. Tá errado ali a data, o livro é 1859, né? Que é a Origem das Espécies, que é um dos livros mais vendidos do mundo até hoje, né? A gente tem acesso aí em qualquer livraria, você encontra. Inclusive, recomendo a leitura. É um livro pesado, assim, é denso a leitura, mas se você ler aos pouquinhos, acho que dá para digerir bem, né? É um livro bem interessante. Então, ele resumiu entre aspas, né? Um livro com uma quantidade razoável de páginas, mas ele colocou toda a teoria dele ali dentro desse livro, né? Então, a base principal das ideias dele se chama um conceito que a gente denomina de seleção natural. São dois, na verdade, né? Seleção natural e um outro que a gente chama de ancestralidade comum, tá? Mas a gente vai explicar do que se trata, né? Aí tem um desenho do Darwin e uma imagem aí do livro dele, né? Das primeiras cópias. É bom lembrar que, inclusive tem um filme sobre isso que conta sobre a vida de Darwin, tem até no YouTube, se procurar acha. Porque o Darwin era um cara muito religioso, né? Então, à época, ele sofreu muito para expor as ideias dele, porque sabia que o que ele tinha descoberto, o que ele pensava, ia de encontro com a igreja, né? Sobre as ideias da origem da vida e dos organismos, etc., né? Então, ele relutou bastante até lançar as ideias dele, né? E claramente foi muito combatido, né? Vamos dizer assim, né? Em relação a essa polêmica, né? Durante muito tempo a igreja não reconheceu, né, as ideias darwinianas, mas já agora no século XX, né, nos anos 80, o Papa, então João Paulo II, meio que chancelou, né, e aceitou as ideias do Darwin sobre o processo evolutivo. Mas aí é um papo mais para a história, né? Como é que o Darwin propôs as ideias dele, né? Ele tinha grana, né, ele vinha de família rica, e aí ele já estudava ciências naturais e se interessava sobre esse assunto. E aí ele resolveu fazer uma excursão de navio para recolher informações para os estudos dele, né? Ele tinha um navio que se chamava Beagle, né? Recrutou uma tripulação e ele viajou durante 5 anos, né? Com esse navio. Passou por diversos continentes, né? Inclusive veio aqui ao Brasil, né? Veio na Bahia, no Rio. Passou aí, como você está vendo pelo mapa, né? Pela costa da América do Sul quase toda, né? Pela África, pela Europa, na Austrália. Enfim, Ilha de Galápagos fica ali no meio do caminho, né? Então ele deu uma volta aí grande e foi recolhendo amostras, já fazendo anotações, etc., sobre tudo que ele encontrava nesse caminho, né? E aí as ideias, ele foi escrevendo à época, né? E aí ele foi compilando isso e demorou a publicar, né? Um outro viés interessante histórico é que tem um outro cara chamado Wallace, né? Que, como o Darwin demorou muito a publicar, né? O Wallace era um pouco mais novo que ele. Pessoas apresentaram o Wallace ao Darwin falando: olha, Darwin, o Wallace tem umas ideias muito parecidas com a sua, ele propôs algumas coisas e tal. E aí o Wallace foi apresentar as ideias dele para o Darwin, tinham algumas coisas que o Darwin pensava também, né, que ele ia propor, mas ele não tinha publicado ainda, né? Então acaba que quando eles vão apresentar essas teorias evolucionistas à corte científica da época, né, eles vão até juntos, né? Então o Wallace tem uma participação interessante nesse processo, mas acaba que historicamente ele fica meio renegado, né? O Darwin tem mais protagonismo. Isso não quer dizer que o Darwin não foi uma pessoa genial e revolucionária, né? Mas o Wallace contribuiu em parte para esse processo também, né? Mas vamos lá para o que diz a teoria do Darwin, né? Então, ele diz primeiro, né? Eu tenho variações dentro de uma espécie. Variações que ele não chamava de genéticas, porque genética não existia, né? Mas ele dizia que existiam variações, ou seja, os indivíduos existiam diferenças entre eles, né? O que a gente sabe que acontece, né? Se a gente pega lá um ambiente com 20 pessoas, todas as pessoas são da mesma espécie, obviamente, mas tem diferenças genéticas entre si, né? O ambiente, ele está em constante modificação, né? Então o ambiente ele vai mudando ao longo do tempo, né? Essas mudanças ambientais, elas podem favorecer ou atrapalhar certas variações de indivíduos daquela determinada espécie, né?
Então eu posso ter, por exemplo, uma competição entre eles de acordo com a escassez dos recursos. Eu tenho uma pressão, que a gente diz, né, do ambiente sendo exercida, e isso vai fazer com que esses indivíduos que são menos aptos, adaptados a essas mudanças do ambiente, acabem morrendo, e os que têm uma condição para aquela modificação mais favorável acabam sobrevivendo, né? Então a gente diz que o meio ele seleciona os indivíduos mais aptos a sobreviver a partir daquela modificação ambiental. Esse processo de seleção natural, né, é a base da ideia darwiniana, né? A pressão ambiental faz uma seleção natural de indivíduos que têm variações mais adaptadas, né? Então vão sobreviver certos organismos com essa adaptação maior, né? E aí são eles que vão se reproduzir. Portanto, essa característica que eles já tinham neles, né, vão ser mantidas nos filhos deles, né? E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, a população daquela espécie vá tendo cada vez menos indivíduos que não são adaptados àquela mudança e passe a ter mais indivíduos adaptados, até chegar ao ponto em que aqueles que não tinham aquela característica de adaptação vão deixar de existir e eu vou ter população formada só por indivíduos adaptados, tá? Então, se você repara que a espécie inicial ela tinha mais indivíduos coloridos aqui, que são os não adaptados ou menos adaptados, e aqui no final já tenho menos indivíduos coloridos aparecendo, né? Então, ao longo do tempo é isso que vai acontecendo de acordo com a seleção natural. O Darwin ele bebeu em algumas fontes, né? Ou seja, ele criou o conceito dele, né? Mas ele leu muito sobre assuntos próximos, né? Para formular a ideia que ele tinha, né? Então, por exemplo, Thomas Malthus, né? Dizia, né? Que foi um estudioso de populações. As populações crescem em progressão geométrica, enquanto que os recursos do meio em progressão aritmética, né? Então eu teria uma população crescendo muito e os recursos menos, né? Então chegaria a um ponto que seria inviável a quantidade de recursos para aquela quantidade de pessoas, né? Então o que o Darwin deduz a partir disso, né? Como eu não tenho recurso disponível para todo mundo, os indivíduos vão acabar competindo entre si e aqueles que tiverem uma melhor adaptação àquelas condições vão acabar sobrevivendo, né? Então isso é a tal da seleção natural, né? Um outro cientista que ele se baseia, né, foi o Charles Lyell, que dizia que a Terra foi moldada, né, com o tempo por forças lentas, né, num processo muito lento, que foi gerando modificações ao longo do tempo, né? E aí o Darwin pensou que a partir disso, né, como o planeta é muito antigo, os animais que vivem hoje surgiram a partir de mudanças, modificações que os indivíduos mais antigos sofreram, né? Então a gente pode usar essa ideia do funil para explicar isso, né? Eu tenho uma variabilidade enorme de indivíduos na população. O funil é a pressão do ambiente, é aquela modificação imposta pelo ambiente. Então, tá vendo? Só passa pelo funil os indivíduos mais adaptados a essa modificação. Isso quer dizer que esses indivíduos que passaram aqui são mais fortes? Não. A adaptação ela não tem relação com força, né? Ela tem relação com melhor condição de sobrevivência àquela modificação ambiental, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também com os conceitos evolutivos que a gente vê por aí em desenhos, né? Por exemplo, Pokémon, Digimon da vida, porque nesses desenhos sempre que um indivíduo sofre uma evolução, né, ele fica maior, mais forte, com mais poderes, né? E na natureza, né, na vida real, não é isso que acontece, né? O processo evolutivo nem sempre quer dizer ganhar tamanho, ganhar força, ganhar poderes, né, novos, características novas. Adaptação quer dizer sobrevivência a certas condições, né? Então, às vezes, o cara que é menor, ele vai ter mais chance de sobreviver do que o que é maior, dependendo da situação. Ou aquele cara que come menos ou tem uma dieta mais diversificada, enfim. Podem ser vários fatores diferentes, né? Mas o importante é entender que evolução e adaptação não tem relação com força ou tamanho, tá? Isso é importante. Além da ideia lá que a gente citou aqui da seleção natural, né? Outro conceito que o Darwin se baseava bastante era o da ancestralidade comum, né? Ele dizia que todos os seres vivos descendem de um mesmo ancestral comum, ou seja, em algum momento a gente teve um primeiro ser vivo que deu origem a todos os outros da Terra, né? Claro, esse primeiro organismo a gente aprende lá em Origem da Vida, seria um organismo primitivo, muito antigo, etc. Teria sofrido modificações e começado a dar origem a novos indivíduos, né? Mas a gente pode aplicar esse conceito de ancestralidade comum num exemplo mais prático, por exemplo. A gente pega um ser humano, um cachorro e um jacaré. Qual é a ancestralidade comum que a gente tem aí, né? Primeiro, a gente tem um ancestral em comum que torna, né,
o jacaré, o cachorro e a pessoa vertebrados, né? Então, em algum momento eu tive um ancestral vertebrado que posteriormente se modificou, né, e deu origem a diferentes espécies que no futuro deram origem a esses três indivíduos que eu estou citando, né? Se eu pensar em quem é mais próximo, a gente sabe que o ser humano e o cachorro têm um ancestral em comum mais próximo do que o ser humano e o jacaré. Por quê? Porque o cachorro é um mamífero, assim como o ser humano. O jacaré é um réptil, né? Então a gente tem uma distância maior em características anatômicas, fisiológicas, etc. E isso demonstra que no processo evolutivo eu estou mais distante deles, né? Então a evolução ela não é uma linha linear, né? Inclusive isso é um erro bem comum, né? A gente tem um clássico, aquelas camisetinhas, né, que tem um macaco, aí o macaco vai ficando em duas pernas, etc. E no final da linha vira uma pessoa, né? Essa imagem representa de forma errada a evolução, né? Porque a evolução lá não é linear, né? Se a evolução acontecesse dessa maneira, não existiriam mais macacos, né? Todos os macacos tinham virado pessoas, né? E a gente sabe que não é isso que aconteceu. Então a evolução ela acontece de maneira ramificada, como está nessa imagem aí, que inclusive é um rascunho, né, de anotações do Darwin, né? A gente tem ramificações e a gente representa essas ramificações numa área da biologia que a gente chama de filogenia, né? A gente monta árvores filogenéticas que representam essas relações de parentesco, né? Então eu tenho ramificações. Então eu tenho, por exemplo, primatas, que é a família, que é a ordem, desculpa, né, do homem. A gente tem macacos que são mais próximos de nós evolutivamente do que outros, né? Por exemplo, o chimpanzé, orangotango e gorilas são mais próximos de nós evolutivamente do que o macaco prego ou o bugio, por exemplo, né? Então eu tenho ramificações, eu tenho ancestrais em comum que vão dando origem a diferentes espécies. Então o que a gente tem com os macacos é um ancestral em comum próximo. Em algum momento a gente teve um indivíduo, uma espécie, que se modificou e deu origem a diferentes tipos de primatas, inclusive uma linhagem que acabou dando origem à espécie humana atual, né? Então a gente precisa entender isso para não confundir o conceito evolutivo. Mas vamos comparar, né, com aquele exemplo da girafa, né, a ideia do Darwin e a ideia do Lamarck. Então, se a gente fosse usar o exemplo da girafa para explicar a ideia darwiniana, a gente diria que existiria uma variação natural no tamanho do pescoço das girafas, ou seja, eu teria girafas com pescoço mais curto, outras com pescoço um pouco mais longo, porque os indivíduos têm diferenças entre si, né? E aí, com a diminuição da oferta de alimento em árvores mais baixas, essas girafas que tinham um pescoço um pouco mais longo tiveram uma vantagem, uma adaptação, né? Portanto, elas se alimentavam melhor, passaram a se reproduzir e foram sobrevivendo, né? E com o tempo, ao passar das gerações, né, todas as girafas foram passando a ter essa característica do pescoço mais alongado, tá? Então percebe a diferença, né? O Lamarck dizia que o ambiente forçava modificações nos indivíduos e essas modificações eram transmitidas. O Darwin diz que os indivíduos são diferentes entre si. Com a mudança do ambiente, essas características vantajosas são selecionadas para serem mantidas nas gerações futuras, né? Então, para deixar bem claro essa diferença, tá? Um exemplo que o Darwin utilizou bastante foi o dos tentilhões de Galápagos, né? Ele teve, Galápagos é um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas, e aí ele foi lá e ele observou que nas diferentes ilhas eu tinha pássaros com formatos de bicos bem diferentes, né? Que tecnicamente pareciam ser da mesma espécie, né? E aí ele percebeu que a alimentação disponível nas ilhas era diferente, né? Então eu tinha ilhas onde eu tinha uma oferta maior de insetos, outra de cactos, outra de sementes, e isso induzia, né, claramente o formato dos bicos, né? Então ele utilizou essa ideia da ancestralidade da seleção natural para explicar isso, né? Possivelmente quando essas espécies chegou às ilhas, né, elas tinham características mais próximas, alguns indivíduos tinham naturalmente essas diferenças, e aqueles que estavam naquela determinada ilha tinham uma vantagem em relação aos outros indivíduos se ele tinha aquela característica que o adaptava melhor, né? E aí com o tempo a gente levou a uma diferença na característica de forma geral dos indivíduos que ocupavam as diferentes ilhas, né? Então isso foi gerando um processo de modificação, de ancestralidade comum que gerou ramificações em novas espécies a partir do tempo, né? Então é uma ideia que ele exemplifica bem. Reforçando, como eu falei, Lamarck, o ambiente causa transformações, Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Isso tem que ficar claro, tá? O que o Darwin não sabia, né? Essa é uma brincadeira, né? Tá? O Liel, o Wallace e o Darwin, né? O Wallace pergunta para ele, Darwin, como que surge a variabilidade nas populações? Ou seja, como é que surgem essas diferenças que o Darwin falou que existiam, né, entre os indivíduos? Aí o Darwin diz, boa pergunta, né? Não sei te responder.
Então aí entra aquilo que eu falei, né? O Darwin não tinha conhecimento genético, né? Então ele não sabia explicar como essa variabilidade acontecia. Ele sabia que ela existia, mas ele não sabia o que levava ela a ocorrer, né? E aí isso foi posteriormente comprovado, como a gente vai ver já já. Antes de a gente falar da teoria sintética da evolução, é bom a gente citar sobre a seleção artificial, tá? O que é seleção artificial? Se a seleção natural naturalmente eu tendo características que são mantidas, né, em determinado indivíduo, em determinada espécie, a seleção artificial ela é exercida artificialmente, como o nome já diz, né, pelo homem, por exemplo, né? O homem gera situações que forçam esse processo evolutivo, né? Um exemplo clássico é sobre o uso de antibióticos no combate a bactérias, né? Então, o antibiótico é um tipo de medicamento que serve para combater doenças bacterianas, né? Naturalmente, numa colônia de bactérias lá que está infectando uma pessoa, né? Eu vou ter bactérias diferentes entre si, né? Com características genéticas, né? Algumas podem ter uma certa resistência maior àquele medicamento. Se eu não utilizo o antibiótico de maneira correta, o que eu posso fazer? Eu posso acabar deixando para trás, né, apenas aquelas bactérias que tinham uma maior resistência. Então eu vou acabar criando um pelotão de elite aí dessas bactérias. Essas bactérias que sobrevivem vão acabar se reproduzindo, né? E as que elas gerarem vão ter aquela característica de resistência também, né? Então é assim que se criam, ou assim que surgem, né, o que a gente chama de superbactérias, né? São bactérias que têm um poder de infecção, um poder de destruição maior, né? Então é por isso que tem que ter um cuidado, uma restrição grande na utilização dos antibióticos, né? Um remédio tem que ter receita médica, tem que se tomar com indicação médica, porque o médico vai saber qual é o antibiótico correto, qual é o tempo que vai ser utilizado, qual é o intervalo horário que ele vai ser consumido. Isso tudo faz diferença para evitar que aconteça esse tipo de processo, né? Então o uso indiscriminado de antibióticos tende a aumentar casos de resistência bacteriana, que a gente diz, né? Que é a criação dessas linhagens de bactérias mais resistentes. Então entenda que a gente tem que tomar cuidado com o uso das palavras, né? O antibiótico ele não cria bactérias resistentes, né? Ele seleciona essas bactérias resistentes que acabam por sobreviver, né? E essa característica vai ser mantida no processo reprodutivo delas, né? Outro exemplo de seleção artificial, né, é em relação aos cães, né? A grande maioria das espécies de cães que existem hoje em dia não são naturais, né? Foram induzidas modificações ao longo do tempo pelo homem, né? Então o homem foi selecionando características de acordo com o que ele precisava. Eu preciso de um cão que fareje melhor, um cão que seja menor para ser criado em casa, um cão que seja mais dócil e por aí vai, né? Então essas modificações foram sendo geradas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, né? Essa imagem aqui primeira é do início do século XX, né? Do que seria um Bull Terrier, como ele era, né? E com passado aí um pouco mais de 100 anos, né? Ou menos, eu tenho essa modificação enorme, né? No formato do rosto dele, né? Tudo isso por indução de cruzamentos feita pelo homem, né? Uma seleção artificial. Aqui na imagem a mesma coisa, um boxer, né? Como ele tinha um focinho mais largo, né? Totalmente diferente. E aqui o focinho mais achatado também por esse tipo de modificação, né? Então essa manipulação genética, né, dos cães, esse processo de seleção artificial, desculpa, Davi, ele leva a uma discrepância tão grande, né, entre os cães, que isso está gerando novas espécies, né? Porque qual é o conceito de espécie? Indivíduos que apresentam semelhanças entre si e têm a capacidade de se reproduzir gerando descendentes férteis, né? Mas se você pega aqui esse exemplo que eu dei, né, um mastife alemão e um chihuahua, já inviabilizou aqui o processo reprodutivo, né? Você não tem mais compatibilidade genital, etc., que torne possível um processo de reprodução. Então você já começa a caracterizar o surgimento de espécies diferentes, né? Porque tecnicamente todos os cães pertencem à mesma espécie, cães familiares, mas essa indução excessiva à seleção artificial tem gerado esse tipo de questionamento, né? Essa ideia da seleção artificial também é usada na agricultura, né? Aquilo que a gente chama de melhoramento genético, né? Então você vai fazendo cruzamentos induzidos para aumentar a frequência daquelas características que você quer que existam, né, naquele vegetal, né? Então, por exemplo, aí na foto eu tenho a selga do lado esquerdo e a beterraba do lado direito, ambas são a mesma espécie, por incrível que pareça, né? Então a diferença na estrutura, na coloração, etc., vem da seleção artificial, né? O homem foi modificando mudas, né, ao longo do tempo em cruzamentos e foi adaptando as características que ele gostaria, né? Então eu tive dois vegetais que têm
usos totalmente diferentes, né, mas que pertencem à mesma espécie. Do lado direito eu botei imagem de bois, né, é muito utilizado isso na agropecuária para selecionar bois que vão gerar filhotes que tenham maiores, né, que tenham uma carne de mais qualidade, ou vacas que produzam leite de maior qualidade. Por isso que os touros são vendidos tão caros, né, alguns por milhões de reais, porque o sêmen deles vale muito, né, por ter essas características genéticas que vão gerar filhotes que vão ser muito produtivos, né, então é muito utilizado isso também nesse processo da agropecuária, tá? Vamos falar agora, qualquer dúvida interrompe, tá, Davi? Eu paro para te explicar. Vamos falar agora do neodarwinismo, tá? O neodarwinismo, então, é o que a gente chama lá de teoria sintética da evolução, que é aquilo que eu falei para você, né? Que é a associação das ideias da genética com as ideias do Darwin, né? Isso surgiu mais ou menos na década de 30, quando já tinha um início, né, do processo genético sendo discutido, estudado, né? A gente teve um avanço grande na ciência nessas primeiras décadas do século XX. Então essa ideia agregou o conceito de seleção natural aos conceitos complementares da genética, da bioquímica, etc., né? Então o que a teoria do neodarwinismo mostrou pra gente, né? Ela identificou aqueles mecanismos que causam variabilidade genética, né? Que são principalmente as mutações e as recombinações gênicas, né? Então vamos considerar que eu tenho os indivíduos de uma população e ao se reproduzirem, esses indivíduos vão gerar modificações genéticas. Por que surgem modificações genéticas? Porque sempre que eu tenho um processo reprodutivo, eu estou sujeito a mutações, tá? Mutações vão modificar genes, sejam mutações boas ou ruins, né? Acontecem essas modificações. E a recombinação gênica, ou seja, quando eu tenho a mistura do material genético de dois indivíduos que vai gerar um terceiro, né? Essa recombinação ela é aleatória, né? Então isso gera uma novidade genética a cada reprodução, né? Então eu tenho, ao longo do tempo, com os processos reprodutivos, com a influência da mutação e da recombinação gênica, variabilidade na população. Isso explica o que o Darwin não sabia explicar, né? Ele não sabia o que era mutação, o que era recombinação gênica, né? Então daí vem a tal da variabilidade que ele dizia, né, que existia entre os indivíduos de uma espécie, tá? Aí já com essas diferenças, né, entra aquela ideia do Darwin que a gente discutiu, né? Você tem a pressão ambiental, a pressão do ambiente, que leva à seleção natural de características que tornaram certos indivíduos mais adaptados, né? E com o tempo, essas características vão sendo mantidas na população, até que todos os indivíduos, com o passar do tempo, passem a ter aquela característica vantajosa para aquela condição do ambiente, né? Através do processo da seleção natural, tá? Então isso é a mistura aí dos conceitos do neodarwinismo, do Darwin com a genética, né? Essas variações nas espécies, então, dependem dessas mutações, como a gente disse, né? As mutações acontecem ao acaso, como eu também já expliquei, e essa recombinação acontece pela essa mistura que eu expliquei também, né? E tem os nomes que a gente chama de crossing over, a gente aprendeu aqui na meiose, né? Que é aquela troca de trechos dos cromossomos entre si, né? A segregação independente dos homólogos, na hora que eu separo lá na meiose os cromossomos, eu separo de maneira independente, né? Então eu gero mais uma mistura genética nesse processo. E a fusão em si dos gametas, né? Quando eu junto lá o espermatozoide com o óvulo, tudo isso entra aí como processo de recombinação gênica e gera essa ideia de variabilidade, tá? Então novas espécies vão ser formadas quando eu tenho esses mecanismos evolutivos que vão modificar os indivíduos, né? Então a variabilidade genética é igual à mutação mais a recombinação, né? Então isso tudo vai gerar essas mudanças que vão gerar a adaptação ou não, né, ao ambiente e a ação da seleção natural, beleza? Agora vamos passar para falar das evidências da evolução, né? Aqueles acontecimentos, fatos que levam à comprovação que o processo evolutivo aconteceu, né? O primeiro deles são os fósseis, né? Um fóssil é o quê? O fóssil é um resto, um vestígio de um organismo que viveu no passado, né? Por exemplo, ossos, dentes, pegadas, fezes, qualquer uma dessas coisas preservada pode ser considerada um fóssil, né? Quando eu observo um fóssil, eu consigo fazer comparações com aquilo que eu estou observando com o que eu encontro nos dias atuais, né? Então isso permite abrir parâmetros para a gente mostrar como os indivíduos mudaram ao longo do tempo, né? Porque eu vejo semelhanças entre fósseis e espécies atuais. Eu posso demonstrar que existem espécies que não existem mais na Terra, né? Foram extintas.
eu posso até estimar como era o ambiente à época, né, e como essas mudanças ambientais levaram ao desaparecimento ou surgimento de espécies, né? Então os fósseis eles dão muita riqueza, né, para o estudo do processo evolutivo, né? Eu consigo entender muito mais, né? Porque a gente sabe que ninguém volta para contar como era, né? Então, quando eu encontro essas evidências, né, eu consigo projetar como eram os indivíduos, como era o ambiente. Então isso a gente acaba preenchendo páginas em branco, né, do processo histórico, né? Então isso ajuda a comprovar a evolução, né? Outro fator que ajuda a gente a demonstrar a existência do processo evolutivo é o que a gente chama de órgãos vestigiais, né? Que são órgãos que ainda existem em certos organismos, mas que tecnicamente já não tem uma função muito clara, uma função muito importante, né? Então se tem o exemplo do apêndice aqui, mas poderia ser o dente ciso, por exemplo, né? Ou o osso do cóccix, né? Que em algumas pessoas é até mais alongado, né? Que seria vestígio de uma possível cauda, né? No caso do apêndice, essa explicação viria que nosso ancestral distante, nem tão distante assim, né, mas distante, teria uma dieta mais herbívora, né, e o intestino ser mais longo ajudaria a esse processo de absorção de substâncias, né, e formação das fezes, né. É o caso dos cavalos, por exemplo, né, que são herbívoros e têm um intestino bem longo, né. Então, hoje em dia, como a gente tem uma dieta não tão herbívora assim, né, a maioria das pessoas tem consumo de carne regularmente, essa estrutura acaba perdendo um pouco da função, né? A gente sabe hoje em dia que o apêndice evoluiu para uma estrutura que acumula células brancas, células de defesa do corpo, né? Mas de maneira geral seria uma estrutura inútil, né? Vamos dizer assim. Os sisos a mesma coisa, né? Para o excesso da mastigação, são dentes que são trituradores, né? Então geralmente essa alimentação herbívora exigiria essa maior mastigação. Então tudo isso são chamados de órgãos vestigiais, tá? Um fator importante que entra aí nos órgãos vestigiais, que aparece bastante em prova de vestibular, é o que a gente chama de órgãos homólogos e análogos, né? Os órgãos homólogos são aqueles que têm uma mesma origem embrionária, ou seja, o embrião origina de maneira parecida, mas elas não exercem funções próximas, né? Isso demonstra que eu tenho uma relação de parentesco evolutivo próxima, né? Porque esses dois têm característica no embrião. Isso mostra que eles têm um embrião parecido. Se eles têm um embrião parecido, eles são próximos evolutivamente, né? Só que eles, quando se desenvolvem, né, essas estruturas são adaptadas para coisas diferentes, né? Então, eu coloquei o exemplo da nadadeira do golfinho e a asa do morcego. Ambos são mamíferos, né? A gente sabe disso. A gente tem a característica da asa sendo usada para voar, né? E o golfinho usando a nadadeira para nadar, né? Então a estrutura óssea é idêntica, tá? Apesar do tamanho, obviamente, ser diferente. Então isso mostra que a estrutura embrionária é muito próxima, só que eles utilizam isso para funções diferentes, tá? Então órgãos homólogos são características embrionárias próximas, funções opostas, né? Então a gente fala que isso é uma evolução divergente, né? Uma divergência evolutiva, porque eles estão se afastando evolutivamente, tá? E a gente tem os órgãos análogos, que são aqueles onde eu tenho a origem embrionária diferente, mas funções próximas, né? Por exemplo, uma ave e uma mosca, que é um inseto, né? Um inseto nem osso tem, é invertebrado, né? Mas tem asas e utiliza para a mesma função que a ave, né? Que é voar. Então, quando eu tenho características embrionárias diferentes, mas funções parecidas, a gente diz que esses órgãos são análogos, tá? Então, isso é o que a gente chama de convergência evolutiva, ou seja, eles estão se aproximando evolutivamente, tá? E a gente tem uma das evidências que é uma das mais atuais, né, que são as evidências moleculares, né? Eu consigo mostrar a semelhança na estrutura molecular dos organismos quando eu comparo o material genético, né, o DNA. Então, quanto maior a porcentagem, né, maior vão ser as semelhanças entre as estruturas genéticas, né? E isso vai fazer com que as espécies sejam mais próximas evolutivamente uma da outra, né? Então, olha essa tabelinha aí, porcentagem de diferença, né? Homem para o chimpanzé é só 2,5%, né? Então, 97,5% do material genético é idêntico, né, do homem e do chimpanzé. Aí você vê que isso vai aumentando, né? Homem para gibão já é 5, homem macaco do velho mundo 9, novo mundo 15. Para o lêmure, que também é um primata, né, 42% já é de diferença. Então, conforme você vai se distanciando evolutivamente daquela comparação, né, essa porcentagem vai aumentando, tá? Então, isso é uma evidência importante também. Agora vamos falar do processo de especiação, que é o último assunto que a gente vai trabalhar hoje. O que é a especiação? A especiação é o processo de formação de novas espécies, né?
Então eu tenho lá uma população e por algum motivo essa população vai se dividir e eu vou com o tempo acabar originando grupos diferentes que vão formar novas espécies a partir disso, né? Para que a gente comprove que aconteceu a especiação, eu preciso ter o que a gente chama de isolamento reprodutivo. O que quer dizer isso? Se eu colocar aqueles indivíduos juntos, eles não vão ter a capacidade de se reproduzir, de trocar genes, né, através do cruzamento, tá? Algumas espécies diferentes conseguem até se reproduzir, né, mas quando isso acontece, que são pouquíssimos casos, os indivíduos que nascem são estéreis, né, eles não podem se reproduzir também, né? Então isso é um ponto importante. Então o isolamento reprodutivo é a demonstração final de que o processo de especiação aconteceu, tá? Então a gente pode classificar, existem maneiras diferentes dessa especiação acontecer, tá? Então a gente classifica dependendo do lugar que é ocupado por essa espécie, né, dentro desse ecossistema, e as alterações que o ambiente sofreu que acabaram gerando essa especiação, né? Então vamos dividir nos principais tipos aí, né? O primeiro deles é a que a gente chama de especiação alopátrica, né? Nessa especiação eu tenho isolamento geográfico, ou seja, eu vou ter duas espécies sendo isoladas, dois grupos, né, de uma população sendo isolados geograficamente um do outro, tá? Então, como ocorre essa separação espacial, né, uma população para de ter relações com a outra, né, que a gente chama de fluxo gênico, né? Então, eu paro de ter mistura de genes de um grupo com o outro porque eu tive essa separação total, né? Então, com o tempo, a tendência é que vão surgindo diferenças genéticas, né? Porque essas populações que se separaram estão só se reproduzindo entre si, né? Então tende a ter um acúmulo de diferenças com o tempo. É o que está mostrando nessa primeira coluna aqui, ó, lá, tá vendo? Alopatria, população original, foi separado por uma barreira, né? Teve o isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico levou com o tempo a modificações que levaram a um isolamento reprodutivo. Então essas espécies, quando colocadas juntas, não têm capacidade de se reproduzir, né? A especiação peripátrica, que é o que a gente chama de efeito fundador, né, é um tipo específico da alopátrica, porque eu tenho um grupo pequeno, né, de indivíduos que acaba se separando da população original, tá? Não necessariamente por barreira geográfica, mas eu tenho essa separação. Então, nesse pequeno grupo que se separa, né, ele para de ter esse fluxo gênico com um grupo maior, e isso aumenta a velocidade das modificações, né? Porque como eu tenho menos indivíduos ali reunidos, eu tenho processos reprodutivos que ocorrem em menor escala, mas com os mesmos indivíduos, né? Então isso leva a um acúmulo de modificações de maneira mais rápida, né? Normalmente, quando eu tenho essa situação do efeito fundador, eu acabo tendo uma extinção desse grupo menor, né? Porque eu acabo tendo misturas genéticas de linhas de parentesco direta, né? Que seria, por exemplo, o filho se reproduzindo com a mãe, com o pai, etc. E isso levaria a problemas genéticos, né, nesse grupo, né? Então a tendência é que com o tempo esse grupo que se separou no efeito fundador acabe desaparecendo. Mas é um tipo de especiação que pode acontecer, pode dar certo, né, entre aspas. Então quando esse grupo se une novamente ao outro, ao maior, né, ele já tem características tão diferentes que sugerem o tal do isolamento reprodutivo, né. O terceiro tipo, que a gente chama de parapátrica, né, eu não tenho isolamento geográfico, então o que acontece, né? Então eu vou diminuir o fluxo gênico entre dois grupos. Mas por que isso acontece? Normalmente, às vezes, por seleção alimentar, preferência alimentar. Então, dentro lá de uma espécie, de uma população, eu tenho um grupo grande e certa parte desse grupo tem uma preferência alimentar por X tal coisa e o resto tem por outra, né? E aí acaba que os grupos começam a conviver mais tempo entre si e isso vai reduzindo o fluxo de genes entre esses diferentes grupos, né? E isso acaba, com o tempo, criando diferenças entre eles, né? E o acúmulo dessas diferenças leva à especiação, ao isolamento reprodutivo, né? Então, essa seria a terceira linha aqui, né? A parapátria, ou parapátrica, tá? E o último tipo de especiação, né, é o que a gente chama de simpátrica, tá? Nesse caso, eu tenho uma população, um grupo, né, daquela população explorando um novo local, um novo nicho que ele encontrou ali no ambiente, e eles acabam começando a se isolar do restante do grupo, né, dos outros indivíduos da população. Ou se eu tenho alguma modificação genética por mutação, por exemplo, pode afetar o cruzamento entre dois grupos. Então esse acúmulo dessas diferenças vai gerando processo de especiação também, né? Então tem essa mudança genética dentro da própria população que leva a modificações e leva ao surgimento de uma nova espécie, tá?
Então eu tenho esses 4 tipos de especiação: alopátrica, peripátrica, parapátrica e assimpátrica, tá? É importante diferenciar, eu já vi cair no Enem e na UERJ questões sobre isso, tá? Claro, não com tanta frequência assim, obviamente, mas é bom entender essa diferenciação entre os tipos de especiação, tá? Além desse processo de especiação, a gente tem o que a gente chama de mecanismos que impedem o processo reprodutivo, né? Ou mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos. Do que se trata isso, né? Existem tentativas biológicas mesmo, né, no organismo de tentar impedir a reprodução entre seres de espécies diferentes, né, naturalmente. Quando a gente fala que eles são pré-zigóticos, é o que impede o processo de fecundação, né, de mistura lá de material genético. Que é o que? Primeiro, incompatibilidade dos órgãos reprodutivos. Então não tem possibilidade de união das estruturas reprodutivas dos dois indivíduos para que aconteça a reprodução. A incompatibilidade bioquímica, né, entre gametas. Então não tem os gametas conseguindo se unir para formar um zigoto viável, né, que consiga se desenvolver. Diferenças de comportamento, épocas de reprodução, como essa reprodução acontece. Por exemplo, aves tem espécies que dançam, né, o macho dança para a fêmea. Então isso tudo vai ajudando a impedir que espécies diferentes se reproduzam, né? E a gente tem aqueles casos que são menos frequentes, né, que são aqueles mecanismos pós-zigóticos, né, após a fecundação. Então tem aqueles que eu tenho a mortalidade do embrião depois que ele é fecundado, né, ele é formado, desculpa. Então ele não se desenvolve. A inviabilidade do híbrido, ou seja, ele morre antes de nascer ou vive pouco tempo. E nos casos onde o indivíduo se desenvolve, que é a esterilidade do híbrido, né? Então, você tem alguns exemplos como cruzamentos de tigre com leão, esses feitos em cativeiro, né, que é o tigreão, que ou o ligre, né? Eles são estéreis, não podem se reproduzir. Outros mais naturais que a gente vê por aí, né? Cruzamento da égua com o burro, né? Que é da mula lá, ou jegue. Então, esses indivíduos são misturas de espécies, né? Que levam a indivíduos que se desenvolvem, mas são estéreis, né? Não podem se reproduzir, ok? Tudo bem, Davi, até aqui? Tudo certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Maravilha. E como é que foi a UERJ domingo? A parte de biologia? Ah, não fez não? Beleza. Então tranquilo, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp que a gente troca ideia alguma questão, tá? Manda lá que a gente conversa, beleza? Tranquilo, sem problema. O mais importante é você assistir de alguma forma, tá? Vai fazendo exercício aí que agora a gente vai entrar no sprint final aí pra gente tirar um notão, beleza? Tamo junto. Valeu, Davi, um abraço. Boa noite.